isso aí, pessoal, quem está falando é o Roberto, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o canal, o rumo que ele quer tomar, o rumo que eu quero que o canal tome, né? E como que eu vou fazer isso. Bom, no título do vídeo você viu como usar a inteligência artificial para te ajudar a tomar algumas decisões com respeito a projetos que você está desenvolvendo. Ontem eu vi o vídeo do Tira do Papel, acho que é Thiago do Tira do Papel, falando, né, como que a inteligência artificial trouxe algumas respostas para ele de perguntas que ele estava fazendo, né, que ele usa. Hoje em dia todo mundo utiliza o ChatGPT para alguma coisa ou outra. Eu uso na criação do texto que eu coloco nos meus vídeos. Eu utilizo bastante na escola também, quando eu estou fazendo planejamento, para poder alinhar as ideias, montar mais ou menos o que eu quero escrever, e até para aprimorar alguns argumentos que eu estou colocando. Claro que eu sou da ideia que você tem que fazer o seu texto, né? Você tem que ser a parte criativa, e o ChatGPT ele meio que auxilia você a fazer isso. E foi mais ou menos isso que eu fiz hoje. Há um tempo atrás, eu decidi usar o Combo Arts para ser um canal em que eu vou falar de várias coisas relacionadas à arte, né? Não somente desenho, como eu fazia antigamente. Esse canal já passou por altos e baixos, já pausei ele, já parei, fiz bastante coisa e a vida foi mudando, né? Hoje eu sou professor, o meu trabalho full time, por assim dizer, é como professor e é o que eu mais faço. Só que eu ainda me considero um artista, um ilustrador, né? Sendo que isso eu faço mais no meu tempo livre e aqui trazendo as novidades para o canal também. Mas eu não faço mais tanto vídeo ensinando a desenhar aqui, porque como eu fiquei muito tempo sem produzir vídeo, o público, né, cresceu e eu coloco alguns vídeos antigos para as pessoas verem e eu tenho bastante comentários de pessoas de 10 anos atrás, de um tempão atrás, falando, quando era criança seguia seu canal. Só que é um público que não atinge mais, então eu quero criar um novo público aqui para o canal e eu falei isso para o ChatGPT. Eu falei a minha formação, né? Eu sou publicitário, também sou professor de arte e tenho pós em design gráfico. E eu trabalho nessa área já faz muito tempo, né? Já trabalhei em agência, em setor de marketing de empresa, tudo nessa área, e comecei a dar aula também em 2013 mais ou menos, voltado sempre para a parte de publicidade e propaganda e design gráfico, tudo que envolvia isso. Eu gosto bastante da área de desenho e ilustração, né? É o que eu mais gosto de produzir, mas as aulas sempre vai caminhando para cada um desses mercados assim. E eu falei pro ChatGPT, o que você me fala que eu posso fazer para mudar aqui o rumo do canal, né? Eu quero que ele seja mais voltado para essas áreas que eu trabalho. E ele me deu algumas sugestões que eu gostei bastante e se alinhavam com o que eu já estava pensando em fazer. Então, né, eu falei basicamente isso que eu contei para vocês agora, e ele me deu algumas ideias, né? Então ele colocou, hoje o Combo Arts ele tá assim como Combo Arts, arte e tecnologia, o que é verdade, né? Eu gosto de falar bastante de tecnologia, principalmente na área de tablet, tudo que é voltado para ilustração, e arte sempre o desenho como o ponto principal. Mas ele me sugeriu algumas coisas que eu gostei também. Ele colocou aqui Combo Arts, o tema do canal, né? Criatividade, carreira e ferramentas para quem vive de arte. Eu achei bem interessante porque fala mais ou menos o que eu gosto, né? Eu gosto da ideia de você trabalhar com arte, de você viver com isso, mas nem sempre é o caminho, né? Então, várias vezes vai acontecer de alguém, por exemplo, eu trabalho com ilustração, gosto de desenhar, mas eu acabei indo para outras áreas também, como a área de educação, né? Então, como você pode ser um professor na área de arte, como você pode dar suas aulas online, foi algum caminho que ele me sugeriu, eu gostei bastante disso, e eu acho que é interessante eu trazer alguns conceitos, algumas coisas, como eu sempre gostei muito de tecnologia, inclusive já trabalhei em empresas em que eu era o designer, na verdade, né, mas acabei ficando responsável pelo setor de tecnologia, no quesito de cuidar do equipamento, a produção de vídeo, essas coisas, porque como eu gosto, o pessoal acaba colocando isso para eu fazer também. Que é legal, né? Só que foge um pouquinho do conceito, mas querendo ou não, eu sei. Até para trazer aqui, por exemplo, como você pode criar um vídeo assim como esse que eu estou fazendo, né? Como você pode usar um OBS, como você pode fazer uma edição fácil no seu computador, voltado para professores, para pessoas que querem produzir também, vai ser um caminho que eu pensei em colocar. Uma coisa que ele falou aqui é na área de tecnologia, né? Tecnologia para criadores, então os reviews de tablet, apps
e coisas relacionadas, né? Coisas que eu já tenho e que eu já faço. Fazer comparativos, né, de materiais de desenho, materiais que são melhores, principalmente tecnológico. Aí ele deu um exemplo aqui, né, do iPad ou notebook. Eu acho que eu até já fiz um vídeo sobre isso. Se eu não fiz, eu vou fazer mais um, né, porque é interessante. E dicas de produtividade. Eu acho isso bem interessante porque a gente está numa época que tudo tem que ser muito produtivo, você tem que saber fazer bem feito o que você faz e rápido. Só que eu penso um pouco contra isso. Eu ultimamente tenho estudado bastante com respeito ao aquele quesito, né, que na minha época os millennials ouviam muito, que era você tem que vestir a camisa, você tem que fazer o seu melhor, e não é bem assim, né? Você tem que fazer o melhor para você. Peraí que eu vou diminuir essa luz aqui. Outra coisa que ele falou bastante aqui, né, também, na área de criatividade, na carreira, né, como um todo, né, como ganhar dinheiro com arte e design. Não é meu ponto forte, afinal, não trabalho exatamente só com isso, né, mas eu também já fiz alguns freelas, já trabalhei com isso, já trabalhei em empresa voltado para criação, né, para desenho, ilustração, e aí ele deu ideia de dicas para professores que querem dar aulas online. Interessante, consigo fazer isso, né? E o que ninguém conta sobre trabalhar com criatividade. Já vou dar um spoiler, não é muito bom não. Mentira, é legal, eu gosto bastante também dessa área, só que é complicado. Vou fazer vários vídeos sobre isso. E construir um portfólio também acho que é um ponto interessante, só que mudou muito desde quando eu comecei, né, com a minha formação, até o ponto em que eu virei professor e tal, e as coisas foram evoluindo isso aí. Na área de empreendedorismo também ele sugeriu que eu fizesse alguma coisa a respeito, por exemplo, falando sobre o curso online. O ChatGPT sabe que eu tenho meu curso de desenho, um curso básico, né? Inclusive, se você quer aprender a desenhar comigo, tem um link na descrição aí. Como que eu faço para vender esse curso, que tipo de estratégia que você pode ter e tal. Não sei se eu vou fazer muitas coisas sobre isso, porque não é exatamente a área que eu quero falar, que seria mais um marketing digital, algo assim, né? Mas é interessante. Criar uma marca pessoal na área criativa, eu acho legal falar sobre, só que eu acredito que a minha marca pessoal não é tão forte assim, para eu já sair ensinando. Se bem que, né, tem bastante gente que fala sobre isso, não tem problema. Como começar como freelance não é um ponto que eu gosto, eu achei interessante, né? Mas as minhas experiências como freela não foram muito agradáveis, não é um negócio que eu gosto tanto. Sempre tem uns freelas que são muito bons e tem aqueles que são meio chato, meio ruim, né? E o quarto ponto, mentalidade e inteligência emocional. Como lidar com a autocrítica no processo criativo. Legal, interessante, um tema que dá para trabalhar bastante. Criatividade e bloqueio criativo, o que fazer? Eu falo bastante disso com os meus alunos, né? Que você não tem não é só a criatividade, você tem que fazer bastante pesquisa, você tem que ir atrás, tem que ir atrás dos conceitos e do que você quer fazer. Preciso criar um personagem. Personagem para quê? É para uma data comemorativa. Então você vai pesquisar o que isso significa, né? Igual quando eu estou trabalhando com design e o meu cliente pede para eu fazer alguma coisa relacionada para uma semana específica, para um feriado específico, eu tenho que ir atrás dos conceitos sobre isso. E a parte chata é que você faz uma arte bem bonitona, aí o cliente vai lá e fala, não, troca aí por um verde musgo que eu gosto mais. Síndrome do impostor também é um papo interessante, meio coach, né, sei lá, mas talvez dê pra gente conversar bastante. Achei legal, gostei desse conceito. E isso que eu tô falando aqui, tudo eu falei pro ChatGPT escrever pra mim, né, me dar essas ideias, mas ela tá embasada no que eu faço. Eu expliquei pra ele o que eu faço e o que eu quero de direcionamento pro canal aqui. Eu só precisava meio que colocar em ordem essas explicações, essas ideias. Então é mais ou menos assim que você tem que pensar quando você for utilizar isso. Beleza. Aí ele me deu ideias de séries. Séries para assistir? Não, séries para fazer, né? Aqui no YouTube. Isso é uma coisa que eu falho bastante, que seria criar programas, né? A internet, o YouTube, hoje em dia ele é visto como se fosse um canal de televisão e você precisa ter séries voltadas para o seu canal. Então no meu canal tem que ter determinados programas. Eu acho interessante, tem alguns canais que eu já assisto bastante. Ultimamente estou assistindo bastante o Arthur Miller e ele começou que eu diga porque ele é recente, né? Ele tem menos de 1 ano de YouTube e eu gosto bastante do jeito que ele faz, porque ele também é designer. E ele traz bastante esse conceito artístico. Isso chamou bastante minha atenção e o modo com que ele vai fazendo as coisas, que ele vai
criando, já é pensando num programa todo estruturado de forma bem artística também. As referências deles são muito boas e tal, acho muito legal. E eu tava reparando nisso, né? Então aqui o ChatGPT me deu 4 ideias de programas que eu poderia fazer. Então, primeiro seria a vida de criador, mostrando os bastidores, desafios, as ferramentas e o mindset de quem está criando, desenvolvendo. Não sei se isso vai dar para mim fazer, porque eu não crio tanta coisa. Eu faço meus desenhos aqui no Procreate e tal, mas eu não estou produzindo algum produto. Eu estou produzindo, mas não é tanto quanto deveria, né? Não tenho tanto tempo assim, mas quem sabe pode funcionar. Cria e vende, olha só o nome, achei interessante, né? Vídeo sobre como transformar conhecimento em produto, como você fez, ele deu o exemplo, né? Como você fez com o curso. E eu vou um pouco mais além, né? O curso de desenho, realmente eu faço isso, mas isso é o de menos. Quando eu comecei a dar aula, até nos 5 primeiros anos de aula que eu dei para os alunos, era um curso técnico de design gráfico. E lá tinha algumas matérias que era voltado para o empreendedorismo. Como você consegue ganhar dinheiro, né, produzir, sendo um designer, sendo publicitário, por aí vai, o que você pode fazer. E eu trazia vários conceitos, né, várias ideias na época que eram boas para os alunos terem mais ou menos um norte de como você pode começar a vender um produto, criar alguma coisa, e eu acredito que eu posso trazer isso aqui para o canal sim, sem problema nenhum. Fora desse meio dos desenhos, né, da ilustração, mas talvez até chegando num ponto a mais, talvez entrevistando gente, não sei. Outro ponto que seria ferramentas criativas, então falar de tecnologia, aplicativos, equipamentos para quem desenha, edita, produz vídeo, essas coisas, legal, esse vai dar para fazer sem problema nenhum. E o último ponto seria o professor 2.0, que é o professor na era da internet. Eu acho esse um dos melhores, um dos que eu mais quero fazer, que é falar com professores e mostrar como que você pode criar aulas online, utilizando as ferramentas, como que eu faço, assim como eu ensino os meus colegas professores quando eles querem produzir alguma coisa. Sempre acontece, Roberto, eu quero fazer uma aula online, como que eu faço? Aí eu vou lá e explico. Então é um conhecimento que eu tenho que eu adquiri ao longo do tempo, né? Claro que a gente sempre vai aprendendo mais e o Google tá aí para ajudar, né? Então eu achei interessante algumas ideias que ele me deu. Outro ponto que o chat falou depois, o que eu ganho com isso, né? Então ele falou, você ganha um alcance de público mais amplo por estar conectado com você e com o que você ama. Legal. Mais pessoas vendo o meu canal, não só por causa das ilustrações, mas também vendo por outros temas. Não só aprender a desenhar, mas tudo que envolve a arte como um todo e a arte de ensinar também. Achei legal, beleza. Eu posso mostrar mais a minha personalidade e experiência de vida. É um jeito bonito de falar, né? Mas também eu acho que envolve alguns conceitos legais que eu sempre trago aqui para a internet, simplesmente essa parte de ilustração, e eu vou poder trazer mais a área também de professor mesmo, né? Explicar mais um pouquinho o que eu faço e algumas dicas que eu falo para os alunos e por aí vai, que eu acho interessante. E mais um ponto que ele deixou, ainda atrai o público que pode comprar seus cursos. Aí ele cita aqui um curso de desenho, que eu já tenho, curso de criatividade, educação e por aí vai. Legal, interessante, não pensei por esse lado, mas eu acho que eu não tenho interesse em produzir mais produtos. Eu acho legal a área de afiliados, né? Então, vou falar sobre, por exemplo, né, venda um curso online. Eu ainda não tenho pretensão de ter, pelo menos por enquanto, não digo nunca, né, porque pode ser que eu mude, mas quem sabe, sei lá, na Hotmart eu tenho algum que eu posso me afiliar e oferecer e tal. Eu achei bem interessante. Aí, vendo isso, né, eu respondi para ele, exatamente isso que eu tava procurando, aí eu falei, faça para mim uma lista, né, de 3 vídeos por semana, uma programação de 1 mês, com 3 vídeos por semana, sendo que cada vídeo seja de uma série que você disse, mais ou menos assim, né. Aí ele fez para mim uma agenda, colocou 3 vídeos e colocou os temas, né, a vida de criador, cria e vende, ferramentas criativas e o professor 2.0, numa escalazinha ali de 3 vídeos por semana durante o mês. Deu vários títulos, vários temas que, a princípio, é bem o que eu quero fazer. Aí eu quero seguir aquelas dicas do Joba, né? Verificar, pesquisar a respeito se existe caminho, se existe pessoas pesquisando esses temas e
e falar sobre isso também. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Então, olha só, eu usei o ChatGPT para me ajudar a montar a ideia que eu tô tendo aqui pro canal, né? Não é ele que fez. Por quê? Porque era uma ideia que eu já estava pensando, queria modificar, só expliquei mais ou menos o que eu queria fazer. Aí ele trouxe para mim alguns conceitos que eu achei bem relevante sim de utilizar. Então beleza, vamos nessa linha ver o que acontece. Então eu acho que para você que talvez você seja professor, alguma coisa assim, e não sabe muito bem como utilizar a inteligência artificial a seu favor, esse é um bom método. Imagina o ChatGPT hoje em dia como se ele fosse um colega de trabalho que você conversa. Você sempre conversa com ele, o cara tava pensando em fazer tal coisa. Você meio que dá um caminho e essa pessoa do seu lado vai te ajudar ali, né? Aí você precisa criar uma planilha sobre isso, igual esses vídeos que ele me deu a ideia aqui. Eu falei, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, não sei o que. Aí eu falei, agora eu quero uma planilha. Ele fez para mim a planilha em Excel. Falei, bem simples, né? Nada demais, não. Aí ele, no final, ele falou assim, você quer usar essa planilha, também pode ser pro Google Agenda, pode ser pro Notion. Eu falei, eu uso o Notion, então produz para mim pro Notion. Aí ele criou já um template próprio pro Notion. Aí eu já mandei lá, já coloquei como se fosse uma agendazinha de como que eu vou fazer e já vim criar esse vídeo aqui sobre esse assunto. Então é bem interessante, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vai ser uma boa ferramenta pra gente, sempre vai mudar, isso é normal, né? Desde que eu comecei a usar, por exemplo, a internet, o computador, para edição de foto, na época que eu comecei era o Photoshop 5 ou 6, não tenho certeza, e logo passou para o Photoshop CS. E já foi uma grande revolução, mudou, ele era mais leve, ele era mais rápido, fazia um monte de coisa. E as pessoas sempre falam assim, mas vai mudando, vai tirando emprego. Infelizmente, é verdade, eu acho. Mas a inteligência artificial pode ser usada como ferramenta. Então, se você pensar nela como forma de ferramenta, vai te auxiliar sim a produzir as coisas que você quer. Tudo bem, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre como eu planejo as coisas utilizando o ChatGPT, como que ele me ajuda a montar as minhas ideias. E se você gostou dessa ideia que eu vou trazer aqui pro canal, se inscreve para você receber mais informações e ver os próximos vídeos também. Se você me segue aqui por causa dos desenhos, os vídeos vão continuar, só que eu tenho um canal que chama Hobby Arts. Roberto? Arts. Hobby Arts tem link na descrição, vai direto para lá para você me ver desenhando também e aprender um pouquinho mais comigo. Valeu pessoal, até a próxima e tchau!